Sim, eu já estive na corrida dos ratos, praticamente todos que conhecemos já estiveram ou ainda estão na corrida dos ratos, e esse vídeo serve para esclarecer como eu saí da roda dos ratos e como você eventualmente pode sair ou aconselhar o seu amigo ou uma pessoa importante para você a sair desse ciclo vicioso que só nos mantém na pobreza. Mas afinal de contas, o que seria a corrida dos ratos? É uma apologia justamente à roda dos ratos, em que um rato fica correndo sem sair do próprio lugar, em que os seres humanos fazem isso a vida toda. Eles trabalham, recebem seu salário, consomem todo o seu salário ou um valor acima do seu salário, e aí por conta disso eles precisam ganhar mais, então eles se esforçam para ganhar mais, trabalham mais, ganham mais e gastam todo o salário novamente, aí eles precisam ganhar mais novamente e assim sucessivamente num ciclo sem fim até a sua morte, trabalhando até morrer. Essa expressão, corrida dos ratos, foi muito popularizada pelo Robert Kiyosaki nesse livro Pai Rico, Pai Pobre, onde ele acaba expondo essa ideia que acaba assolando a nossa sociedade contemporânea, que é pautada por um consumismo desenfreado. Nosso próprio sistema de ensino acaba sendo uma grande pirâmide que capta as pessoas para ingressar nesse modelo de consumismo desenfreado, em que você não aprende a investir, a poupar e a entender que você deve evitar, sempre que possível, comprar passivos e só começar a comprar passivos quando efetivamente os seus ativos são capazes de custear esses passivos. Existe até ali uma animação que foi criada posteriormente pelo Steve Cutts, que acabou viralizando no YouTube, Happiness, demonstrando ali como os ratos vivem nessa roda por buscar felicidade através do consumo e que, na verdade, esse modelo hedonista de busca pelo consumo só acaba resultando em ainda mais tristeza, mais trabalho e, consequentemente, infelicidade. E se você acha que apenas pessoas pobres acabam incorrendo na corrida dos ratos porque elas ganham pouco, ganham 2.000 e precisam ganhar 3.000, e elas gastam 3.000 porque a inflação acaba prejudicando elas, aí elas passam a ganhar 4.000 e também gastam 4.000. Se você acha que apenas pessoas com baixos salários incorrem na corrida dos ratos, você está enganado. Recentemente viralizou um vídeo nas redes sociais desta procuradora de justiça, que é um cargo superior a um promotor de justiça lá de Goiás, em que ela reclamou do salário de uma maneira bastante cômica. Veja. Pensemos nos promotores, porque eu sou uma mulher, graças a Deus meu marido é independente, eu não mantenho minha casa, o meu dinheiro é só para mim fazer minhas vaidades, graças a Deus. Só para meus brincos, minhas pulseiras e meus sapatos. Mas uma coisa eu falo, eu tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira. Porque os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar a escola, porque hoje a vida, o custo de vida é muito caro. Você percebeu a expressão de que ela se utiliza de todos os recursos apenas para assegurar as suas vaidades, com salários de 40 mil reais, na média desses procuradores? Ela muito provavelmente está na roda dos ratos. Ela acredita que precisa ganhar mais, que o Estado precisa reajustar o salário dela para ela gastar ainda mais com mimos e sempre achar que está infeliz, que o salário é insuficiente, até que ela continue perpetuando essa insatisfação. E sim, eu já estive na corrida dos ratos, principalmente na juventude, até um pouco na minha fase adulta, mas finalmente me libertei disso. Desde a infância, claro que influenciado pelos meus familiares e pessoas que estavam à minha volta naquela época, eu achava que felicidade estava justamente em consumir diversos passivos e que eu precisaria trabalhar para fazer isso. No meu primeiro emprego, eu pensava que eu precisaria trabalhar para juntar dinheiro e comprar um carro. E meu pensamento estava completamente equivocado. Um carro não traz felicidade. Eu pensava que ter a minha própria casa me traria felicidade. Depois que eu vi que isso não traria nenhuma felicidade, nenhuma satisfação, até hoje eu não tenho meu próprio imóvel. E o start, justamente para eu sair da corrida dos ratos, foi começar a estudar sobre educação financeira e investimentos. Isso aqui é essencial, porque finalmente você tem a ideia basilar da diferença entre ativos e passivos, não no sentido contábil, mas no sentido de fluxo de caixa. Qual é o ativo e qual é o passivo que te traz fluxo de caixa? Um carro te traz fluxo de caixa? Pode trazer, se você trabalha como Uber, por exemplo, mas no geral não. Só te traz despesas, fluxo de caixa negativo, tira dinheiro do seu bolso. Já um ativo, efetivamente, é aquele que bota dinheiro no seu bolso. A sua casa própria não faz isso. Ela te traz uma comodidade, melhora o conforto da sua família, mas efetivamente não é um ativo. Então você, simplesmente sabendo essa diferenciação, você começa a pensar 2, 3,
10 vezes antes de fazer a compra de determinado passivo, só quando você efetivamente tem uma segurança para fazer isso. E a partir daí você também começa a entender outra lição importantíssima, que é justamente você não antecipar sonhos. Entender que para você ter bons resultados na sua vida, ter um conforto futuro, você precisa sacrificar o prazer do presente. Isso é libertador, porque afinal de contas, aquela efemeridade do presente vai acabar se esvaindo rapidamente. Enquanto que se você construir algo duradouro e sólido, você conseguir poupar dinheiro suficiente para no futuro ter a sua casa, o seu carro, aí sim você vai ter uma sensação de realização, porque você seguiu um caminho muito claro, impôs metas para isso e não se endividou excessivamente. Daí nós percebemos que desde a infância nós só somos treinados a ganhar mais e a consumir ainda mais do que a gente ganha. Esse é o modelo que acaba predominando no mundo inteiro. E como que você se liberta disso? Entendendo que sim, você precisa aumentar suas receitas, sim, você precisa ganhar mais, só que você precisa ter um saldo positivo dessa conta. Fazer com que a sua receita seja muito maior do que a sua despesa. Seguir, por exemplo, ainda mais na sua juventude, o movimento FIRE, que acaba defendendo a necessidade de você, durante a sua juventude, poupar o máximo possível para se aposentar muito antes do que a maioria das pessoas. É por isso que eu acabo poupando pelo menos 50% da minha renda. Na verdade, eu acabo poupando muito mais do que isso, porque eu acabei crescendo a minha renda cada vez mais e fui mantendo meus gastos subindo um pouco acima da inflação, apenas para melhorar a minha vida ali um pouco. Afinal de contas, não fazia sentido eu ter a mesma vida de quando eu era um estagiário ou advogado no começo da carreira. Portanto, quais seriam as dicas que eu posso te dar que funcionaram comigo para que você saia da corrida dos ratos ou aconselhe alguém que você ama a também a sair? Primeiro, identifique o problema. Entenda que você está numa roda dos ratos, num ciclo vicioso e que só vai te trazer mais infelicidade. Entendendo isso, já é o primeiro passo, você fez o diagnóstico. Segundo passo, estude sobre educação financeira, investimentos, juros compostos e tudo que seja capaz de colocar dinheiro no seu bolso, a fim de que você comece a evitar passivos. Fazendo isso, por exemplo, comprando ações, você começa, antes de fazer qualquer tipo de gasto com algum passivo, fazer um comparativo de quantas ações, de quantos fundos imobiliários você compraria. Por exemplo, se eu vou fazer ali um gasto com algum passivo que me custe R$500, eu começo a pensar quantas ações de Banco do Brasil, que eu comprei, por exemplo, num preço médio de R$30,59, eu poderia comprar caso eu não estivesse com a efemeridade do prazer ali de comprar esse passivo. E qual será o fruto que as ações de Banco do Brasil vão me trazer na perenidade? De tal modo que, ao longo do tempo, você constrói um hábito de comprar ativos quase que como se fosse um vício do bem. Você começa a ponderar todas as suas decisões onde você aloca o seu dinheiro. Próximo passo é, tente montar uma reserva de emergência. Sim, eu fiz um vídeo que eu vou estar deixando aqui no card sobre reserva de emergência, do custo de oportunidade da reserva de emergência, mas tente pelo menos poupar algum recurso que lhe traga uma segurança para poder arriscar em alguma outra atividade. Claro, fazendo de forma paralela com a sua atividade principal, mas que você possa tomar algum risco nesse sentido, porque só tomando o risco que você vai ter outras fontes de renda que o façam ganhar ainda mais do que a sua atividade principal atual, sem obviamente aumentar seu custo de vida. Isso é essencial. Um próximo passo é começar a evitar dívidas. Por quê? Porque as dívidas, elas são boas para as empresas, que podem se utilizar das dívidas para pagar menos impostos, e para as pessoas mais ricas, que podem se utilizar do capital de terceiro para ganhar ainda mais dinheiro. Mas para as pessoas pobres, as dívidas costumam ser desastrosas. Juros do rotativo, do cartão de crédito, cheque especial, os juros dos financiamentos no geral são elevadíssimos, porque o Brasil é um país mais arriscado. Por isso que os bancos costumam cobrar juros mais elevados. O índice de inadimplência aqui no país e de endividamento é muito grande, principalmente porque nós não temos educação financeira suficiente para entender que os passivos devem ser postergados e os ativos antecipados. Daí a razão pela qual o próximo passo é você começar a ter uma mentalidade de evitar a antecipação de sonhos, de que você precisa temporariamente sacrificar o presente, o dinheiro do presente, o prazer do presente, para um benefício futuro muito superior. É por isso que um bom governo, por exemplo, ele sacrifica impostos do presente, ele acaba renunciando no presente a fim de cobrar impostos muito maiores no futuro, quando as pessoas e as empresas conseguiram enriquecer mais, construir um patrimônio maior, uma atividade econômica mais robusta, que acaba gerando muito mais impostos do que esse governo cobraria no presente. Isso é um governo inteligente. Assim também na sua vida. Por último, você começa a investir, montando uma carteira diversificada de ativos que te gerem renda, ações,
ações, fundos imobiliários, renda fixa, imóveis que seja, o importante é você comprar ativo. Cuidado, você precisa diferenciar a casa própria de imóveis para investimento, assim como é o seu carro para uso próprio e o carro que você usa para a sua profissão. Então você percebe que o conceito de ativo e passivo acaba sendo relativo, vai depender do uso que você acaba destinando para aquele bem. E aí, diante disso, você monta metas. Se eu chegar a ter tanto de renda passiva ou tanto de patrimônio, aí sim eu vou comprar tal passivo, porque isso não vai me prejudicar. Isso, inclusive, vai diminuir a sua ansiedade, porque vai fazer com que você saiba que não pode gastar naquele momento, precisa aguardar o cumprimento de determinada meta que você traçou, e você vai ficar muito mais tranquilo, não ficando no afã louco de ter que trabalhar a vida inteira e ganhar cada vez mais para gastar cada vez mais. Depois que eu saí da roda dos ratos, minha vida ficou muito mais tranquila. E eu particularmente prezo muito mais pela tranquilidade e pela liberdade do que pelo simples consumo, de novo, de um prazer imediato, de algum bem material. Não estou dizendo que você não deva ser materialista. Estou dizendo que você deva ter paciência para saber quando você pode comprar passivos. Fazendo isso, você, por exemplo, não vai mais ter aquele vazio e também aquele extremo medo de comprar um iPhone endividado, repleto de parcelas inclusive com juros, e você não vai colocar aquela pressão em si mesmo de ter que trabalhar absurdamente para pagar aquelas parcelas, do contrário, seu nome será sujo, você poderá ser cobrado na justiça e todos aqueles problemas que foram gerados simplesmente porque você teve um comportamento de antecipação de sonho. Mas já comenta aqui embaixo, o que você fez para sair da corrida dos ratos? E que conselho você daria aos jovens para que eles não se submetam a esse ciclo vicioso que só nos traz infelicidade? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui.